Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha de casa. A gente já convida que quem estiver nos acompanhando se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Vocês que estão aqui também, depois, possam compartilhar, se inscrever, nos ajudar a divulgar o conteúdo da doutrina espírita. A gente sempre pede isso com o intuito de que a palestra, os conteúdos cheguem a mais pessoas que necessitam. Na internet muita coisa disponível, mas tem muitas coisas, às vezes, que não falam ao encontro do nosso coração, anseios. Então, por isso que a gente sempre pede e reforça isso. Na tarde de hoje, a gente vai ter o capítulo 2, posto pela Maíra, Meu Reino Não É Desse Mundo, que a gente possa concentrar, se voltar para o conteúdo da tarde, tirar um bom proveito disso para as nossas. Boa tarde, pessoal. Todos que estão aqui presentes, encarnados, desencarnados, e ao pessoal que nos acompanha através da internet. Então, capítulo 2, a gente está reiniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, a sequência de capítulos. E o Evangelho, ele é uma orientação a respeito da vida, dada por Jesus, um espírito como nós, criado como nós, mas que tem uma evolução muito maior, tem um nível de perfeição que nós almejamos chegar. Mesmo que a gente objetivamente não tenha muitas vezes essa consciência de que a gente busca perfeição, de que a gente busca aprimoramento, dentro de nós tem algo que é regido pela lei divina, que é o capítulo da semana passada. Todos nós, encarnados, desencarnados, ricos, pobres, homens, mulheres, nós que estamos na faixa humana, nós estamos sujeitos a essa lei divina, que rege o nosso processo de evolução, de amadurecimento espiritual em relação à vida. E a gente falando assim, parece às vezes que não tem muito sentido, né? Mas a realidade é que isso é fundamental para a gente começar a entender o processo que a gente está inserido. Por isso que o capítulo 1, ele fala da lei. Ele fala lá da lei de Moisés, que era uma lei mais primitiva para regular aquele povo que era mais bruto, vivia no deserto, era menos avançado intelectualmente do que nós somos hoje, mas que naquela época já iniciava um processo de consciência da lei, de que Deus não age conosco de forma particular. Se a gente passa por alguma dificuldade, por algum momento muito difícil, a gente se sente desprezado por Deus. A gente se sente tão desprezado por Deus e pela vida que a gente chega num ponto de não acreditar em Deus, na lei divina, no futuro. A gente deixa tanto de acreditar no futuro que a gente perde a esperança. Os processos religiosos não ajudam muitas vezes nesse processo, porque após a morte de Jesus, o evangelho foi distorcido, politicamente foi usado para manipulação de massa, foi usado para ganhar poder, ganhar dinheiro. E o fundamento essencial, que é a orientação a respeito da vida, foi deixado em segundo plano. E foram criados dogmas, verdades, não verdades, mas os dogmas, eles são regras que não podem ser questionadas. E essas regras, como eu falei, usadas para manipulação de massa, fizeram com que muitas vezes
contribuíram para essa perda de esperança nossa. Porque nessa vida a gente pode até não ter tido envolvimento com processos religiosos dogmáticos, mas em vidas passadas nós tivemos. Porque nós não nascemos só nesse momento, nessa época. Nós nascemos várias vezes. Nós temos um patrimônio interno que foi construído em vidas anteriores. E nós passamos por processos religiosos, vários, inúmeros processos religiosos no passado. E tendo posto todas as nossas expectativas naqueles dogmas, naquelas promessas, morrendo, se dando conta da verdade da vida, de como funciona, se decepcionado e nascendo novamente com essa decepção no coração, a gente se vê muitas vezes dentro das dificuldades, sem perspectiva no futuro, sem perspectiva em Deus, às vezes com raiva de Jesus. Mas a realidade é que por mais que a gente carregue dentro de nós essas feridas, essas marcas, essas dores, Deus existe. E a lei divina existe. E ela não nos trata de forma privilegiada. E foi muitas vezes o que fez com que a gente se entregasse a processos religiosos por troca. Ou seja, eu compro um terreno no céu, eu faço um determinado favor para alguém que tem um determinado poder, esperando alcançar um retorno. E a lei divina não funciona assim. Ela funciona por um processo de amadurecimento interno, por um processo de evolução que significa uma mudança. E aí entra o capítulo dessa semana. O que significa essa mudança? Né? Na matemática, existe uma coisa que se chama perspectiva. Se a gente pegar um objeto, por exemplo, um cone, tipo aqueles chapeuzinhos de aniversário, que tem esse formato assim. Se a gente olhar ele de lado, ele é um triângulo. Se a gente olhar ele de baixo, ele é um círculo. E isso significa perspectiva. Ou seja, dependendo da posição em que eu estou e que eu olho alguma coisa, a minha visão sobre aquilo muda completamente. Aquilo que eu olho muda de configuração de forma completa. E o capítulo dessa semana, de hoje, ele fala a respeito disso. Da mudança de perspectiva que Jesus traz quando ele ensina o Evangelho. Porque ele ensina pra gente, fundamentalmente, que a vida encarnada, ela é temporária. E ela não é absoluta. O que isso significa? Que nós estamos hoje nesse corpo, nesse século, com a família que nós temos, com a aparência que nós temos, mas isso é temporário. Dentro de nós, em nós, existe uma essência que é perene, imortal, e que tem uma realidade muito mais profunda do que o que a gente consegue perceber agora temporariamente. E a gente, na doutrina espírita, a gente chama aquilo que a gente não consegue ver do mundo, a gente faz uma separação para a gente conseguir tentar entender isso entre o mundo material e o mundo espiritual. Ou seja, aqui, mesmo entre nós, há um mundo espiritual que tem vários elementos, várias pessoas, também com as suas histórias, com as suas dores,
com as suas virtudes presentes, ainda que nós não consigamos enxergar essa realidade. Porque nós estamos dentro de uma perspectiva material. Nós só conseguimos olhar aquilo e considerar aquilo que nós conseguimos tocar, olhar, ouvir. E muito pouco a gente considera as coisas que não são tão materiais assim e que exigem um pouco mais de percepção, de um pouco mais de sensibilidade, que são os nossos sentimentos, por exemplo, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles estão 24 horas junto com a gente. Se a gente tentar parar de pensar, a gente não consegue. A gente não consegue. E mesmo assim, muito pouco a gente para perceber quais são os pensamentos que estão se passando dentro da nossa cabeça. Se vocês já fizeram esse treinamento, essa tentativa em algum momento, vocês vão ver que muitas vezes até a gente controlar os nossos pensamentos não é muito fácil. Porque a gente tenta entrar numa linha de raciocínio e nós sofremos interferência, sofremos distrações. Mas a gente controla o nosso corpo de forma muito fácil, na maioria dos casos. A gente levanta, a gente caminha, a gente vai na cozinha, a gente pega isso, a gente aprendeu a controlar o nosso corpo. A gente fez esse treinamento. Mas a nossa mente e o nosso coração, ainda a gente está num processo de aprender a controlar. E isso, se a gente não mudar a perspectiva de que isso é uma coisa importante para nós e possível de ser feita, e que a gente passe a dar valor para isso e se dedique um pouco, pelo menos algumas horas do nosso dia, a fazer esse controle mental e emocional, não num sentido mecânico, mas num sentido de reflexão. Porque quando a gente fala em reflexão, a gente fala de alguns momentos do nosso dia, a gente parar, se necessário, para a gente criar o hábito, e a gente começar a pensar em coisas que nós não estamos habituados a pensar. Como o sentido da vida, como explicações a respeito do Evangelho, explicações a respeito do nosso próprio interior. Por que eu reajo assim? Por que eu sou tão impulsivo em determinada situação? Porque há situações em que a gente tem mais leveza, mais tranquilidade em agir, e há situações em que a gente fica mais pressionado, que a gente tem dificuldade de tomar decisões, que nos perturbam. Por quê existe essa diferença? Quais são os fatores que, para mim, causam essa diferença? E isso cria em nós um processo de autoconhecimento, mesmo que inicial, e mesmo que de início eu não consiga todas as respostas. E mesmo que eu tenha que fazer esforço, porque, como eu falei, não é um hábito. Mas se não for feito de forma individual, com um esforço individual, essas questões não têm como serem implantadas dentro de nós de forma de fora para dentro. Porque isso é uma construção pessoal. E essa construção que Jesus também fez em algum momento da vida dele, não aqui, naquele momento em que ele esteve encarnado, mas há muitos e muitos, milhares de anos atrás, em outros locais do universo,
E é por isso que no capítulo da semana que vem vai falar a respeito de há muitas moradas na casa de meu pai, mostrando que hoje nós temos conhecimento a respeito da imensidão do universo, da quantidade de mundos existentes, de sistemas solares existentes. Naquela época não se tinha conhecimento. E a impossibilidade de que o universo tenha sido criado para nós, exclusivamente. Não tem como. Há muitas moradas na casa de meu pai, porque há muitos estágios evolutivos do espírito. E nós não temos essa percepção ainda de ver, não temos tecnologia ainda para alcançar, mas a lógica simples nos diz que não é possível que só tenha o nosso mundo habitado. Então Jesus trilhou esse caminho há milhões de anos atrás e vem com toda a segurança emocional, isso que é importante, anunciar essas verdades. Porque no capítulo de hoje é a passagem em que Jesus é preso e levado a Pilatos, que era o governador da Judéia na época, do Império Romano, onde o Império Romano ele dominava os hebreus. Ou seja, existiam dois povos, os hebreus e os romanos dominaram os judeus. E os judeus viviam pagando impostos para Roma e submissos. Eles tinham as suas organizações internas religiosas, mas politicamente eles eram submissos a Roma. E os judeus prendem e entregam Jesus para o governador romano julgar ele. E o capítulo de hoje fala sobre esse encontro, onde Jesus, olhando pela perspectiva humana, Jesus é um simples homem pobre, porque Jesus não tinha nada financeiramente. Um simples homem pobre, humilhado, traído, entregue para um homem extremamente poderoso, para ser julgado, sem o mínimo de defesa. E o diálogo, dentro do diálogo a gente vê que Jesus, ele não tem nenhum medo. Ele não tem medo da situação, ele não tem medo do que vai acontecer. Tamanha a segurança interna que ele tinha. Ele não tem medo, ele não tem ansiedade, ele não tem angústias. Diferente de muitos de nós, da maioria de nós. Isso não é uma depreciação, mas é para a gente pensar que é o nosso ideal. O nosso ideal é a gente conseguir construir essa segurança interna que ele demonstrou. E aí ele diz assim, a passagem é a seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, ou seja, Jesus estava preso, Pilatos mandou trazer Jesus para falar com ele. E Pilatos pergunta para ele: És o rei dos judeus? Por que Pilatos pergunta isso para Jesus? Porque se Jesus fosse o rei dos judeus, significa que os judeus estavam criando uma estrutura política de organização. E eles não poderiam ter, porque eles eram um povo submisso, dominado. Então Pilatos necessariamente teria que matar o rei. Se Jesus fosse. E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Que é o título do capítulo de hoje. Ou seja, Jesus realmente tem autoridade. E ele demonstrou essa autoridade a vida inteira. Autoridade a respeito da lei divina. Ou seja, ser um conhecedor profundo, e não só conhecedor intelectual, mas emocionalmente alguém que pratica a lei divina. E porque pratica,
está intimamente ligado a essa lei e está tão ligado que ele conseguiu fazer o que se chamaram de milagres ao longo do tempo, que não foram nada do que Jesus fez estava fora da lei física, nem química, nem biológica. Inclusive, hoje há explicações a respeito de todos os milagres que Jesus fez. Então, ele tinha tanto conhecimento a respeito de como as coisas funcionavam que, para o povo daquela época e para nós também, porque apesar do nosso avanço intelectual, a gente ainda tem dificuldade de compreensão, parece uma coisa fora do possível. Então, ele diz: o meu reino, ou seja, aquilo onde a minha autoridade está relacionada, não é deste mundo, das coisas temporárias de agora. Então, na mudança de perspectiva, aquele homem pobre, humilhado, diante de um homem aparentemente extremamente poderoso, se inverte. Porque ele, Jesus sim, é que detém o poder real da verdade, da lei divina, que é incorruptível, não muda, inalterável. E aquele pobre homem que só tinha aquele poder temporário, que cumpria, na verdade, uma função. E, passado o seu mandato, seria substituído. Então, o que significa realmente pobreza? E o que significa realmente poder? Notem que é uma questão de ponto de vista. Se nós consideramos a eternidade e a imortalidade, o que é poder e o que é pobreza muda. E o que é dor e o que é sofrimento também muda de significado. Por isso ele diz: o meu reino não é deste mundo, porque há um reino futuro, imaterial, mas real, onde a verdade se estabelece sempre. E ele diz assim: se o meu reino fosse. Aí agora ele faz uma questão lógica para Pilatos pensar, né? Porque ele diz assim: se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Se ele fosse alguém que tivesse poder político, ele teria defendido. Como muitos reis foram defendidos ao longo da história. E aí ele diz: mas o meu reino ainda não é daqui. Por que ele diz ainda? Porque um dia será. E nós rumamos para isso. Porque notem a diferença da importância que se dá hoje para questões emocionais. Até porque o conflito campeia, as dificuldades aumentam. Porque essa nossa necessidade, ela é latente. Ela não vai deixar de existir. A nossa necessidade evolutiva, a nossa necessidade de progresso individual, de relação com a vida, não vai deixar de existir. Por mais que a gente não queira olhar para isso, por mais que a gente não queira pensar nisso, isso sempre vai ser uma coisa que volta a bater na nossa porta. Porque faz parte de nós. E depende de nós para se desenvolver. E aí Pilatos pergunta: és, pois, rei? Ele não entendeu o que Jesus falou. E aí Jesus diz: tu o dizes, sou o rei. Por que ele diz isso? Porque se Jesus não tivesse autoridade nenhuma, não imprimisse nenhum sentimento, nenhuma insegurança sobre ele, ele não estaria inseguro, porque ele está inseguro. Ele está em dúvida. Ele não sabe se ele mata Jesus, se ele não mata. Se Jesus é uma ameaça, se não é. Ele está em dúvida. Pilatos está em mais sofrimento do que Jesus nesse momento. Aí ele continua dizendo: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, da lei divina, de como funciona, dessas orientações, para que a gente consiga se erguer
diante de nós mesmos, diante dos nossos conflitos e ir na direção dessa realidade. E ele diz: aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Por que existem aqueles que pertencem à verdade e aqueles que não pertencem à verdade? Isso é absoluto? Não é absoluto. Vocês notem que durante a vida particular, individual de cada um, em alguns momentos a gente teve iludido com determinadas coisas. A gente se iludiu muitas vezes em relacionamento. A gente se iludiu muitas vezes em ambições de poder, de status, de conseguir determinadas conquistas. A gente se ilude. E depois que a gente se desilude, que é um processo dolorido, nós vimos, me enganei, eu estava enganado. Eu achava que as coisas eram de tal forma e na verdade não é. Então vocês notem que a gente tem esses momentos, muitos momentos, às vezes, de ilusões. E quando a gente está dentro dessa situação, a gente não escuta a verdade. A gente não escuta a verdade muitas vezes porque a gente não quer. A gente não quer sair daquela ilusão que nos deixa confortável, que nos deixa satisfeito. Por isso o processo da desilusão ele é dolorido, porque por causa da nossa relação. E para finalizar, muitas vezes na vida a gente se encontra em processos de dor, de dificuldade, de até dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Às vezes a gente perdeu alguém querido, muito querido, a gente se sente sozinho. E esses processos de desilusão, eles chegam até nós e a gente se sente sobrecarregado, triste, às vezes desorientado. Mas a vida, ela faz isso com a gente, ela nos dá esses momentos de choques para que a gente possa ir em frente. Porque se a gente continuasse dentro do que é confortável para a gente não busca o aprimoramento, a gente fica estagnado dentro das nossas satisfações. E nesses momentos de aflição, por isso que são bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo 5 do Evangelho segundo. Esses momentos de aflição, que parece até uma incoerência, a gente não quer estar, a gente não quer passar, mas esses momentos de aflição são os momentos em que a gente está perto do entendimento de nós mesmos, do entendimento do que se a gente estiver, às vezes, risonho, satisfeito e iludido a respeito da realidade que está na nossa volta, às vezes está dentro. Então, o capítulo de hoje é esse chamamento para essa mudança de. A partir dos próximos capítulos que vêm e que explicam outros detalhes a respeito do processo evolutivo, que a gente entenda que aquilo que a gente olha é uma parte. Existem outras coisas envolvidas, emoções, expiações, lições. E muitas vezes a gente não compreende e que é necessário que a gente vá atrás para a gente compreender mais profundamente o significado e o objetivo das coisas na nossa vida, certo? Então, que vocês possam estar aqui com a gente na semana que vem, que vai ser explicado o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, vai dar sequência nessa compreensão a respeito da vida. Então a gente se despede do pessoal que nos acompanha em casa, convidando aqueles que puderem vir aqui presencialmente, conhecer as atividades. Na segunda-feira, às 20h30 da noite, a gente tem o estudo inicial da doutrina, para quem tiver interesse.
Então uma boa semana.